Vamos lá então. Boa noite, boa noite, boa noite. Seguinte, hoje uma aula mais teórica, sem muitos cálculos. Cálculo mesmo que nós vamos ter que desenvolver. Que tô preparando o caminho e tô juntando um pouquinho com a Eletromag, tá? Porque lá em Eletromag vão ter cálculos e alguns cálculos eu vou fazer aqui, evitando-os assim de serem feitos lá na disciplina de Eletromag. Ok? Bom, então vamos recapitular aqui. Estamos tratando de mecânica clássica, certo? E a gente está basicamente, o nosso guia, na última aula eu falei da terceira lei de Newton, conservação do momento linear. Então, nós já temos à mão todas as ferramentas físicas necessárias para descrever o movimento de corpos. Tudo bem? Por que eu estou falando de todas as ferramentas físicas? Porque eu preciso também da matemática. Tá? Quais são as nossas ferramentas? São os nossos postulados, os nossos axiomas, que são as três leis de Newton. A lei da inércia, a qual nos diz acerca do referencial. É até assim um pouco estranho, né? Basicamente, o que diz a lei da inércia? Ela diz, as leis de Newton funcionam em referenciais inerciais. Aí uma pergunta natural, o que são referenciais inerciais? São aqueles nos quais funcionam as leis de Newton. Tá? Porque, o Newton em si, ele gastou um tempo no livro dele, escolhendo-se um referencial inercial. Por quê? Uma vez que você encontre um referencial inercial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a esse primeiro, ele também é um referencial inercial. Então, o Newton até acreditava que um referencial baseado nas estrelas fixas seria bom referencial inercial. Tá certo? Temos a terceira lei de Newton, que eu posso fazer dupla interpretação. Se eu considerar a lei de ação e reação como axioma, uma conclusão direta é que o momento linear do sistema se conserva. Porém, eu posso considerar que o momento linear do sistema se conserva e vou ter como uma consequência disso o princípio de ação e reação. Deixei por último o nosso foco principal, que é o princípio fundamental da dinâmica. E é a partir dele. Então vamos fazer o seguinte: imagine um corpo de massa constante. Presta atenção, o corpo tem que ter massa constante. Dado um corpo de massa constante, o somatório com I variando desde 1 até N, o somatório de todas as forças é igual ao produto massa vezes aceleração. Ok? Por que eu estou exigindo que a massa seja constante? Porque, na realidade, a segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual à taxa de variação temporal do momento linear. A massa sendo constante, essa massa sai da derivada, fica só mdv dt. Tá? Vamos tomar cuidado com essa equação. E eu escrevi nessa forma, e a partir de agora eu vou evitar escrever isso aqui. Tomei essa decisão. Porém, isso aqui que eu estou escrevendo não está errado. Mas só um F igual a massa vezes aceleração vocês nunca verão. Por quê? Estou dando aula de Física 2 para a turma da Civil e eles olham para essa equação e eles não a entendem. Eles claramente, qualquer força para eles é massa vezes aceleração. Só que a segunda lei de Newton, ela não te diz que o cálculo de uma força isolada é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração lhe permite calcular o resultado da ação conjunta de todas as forças que estão sendo aplicadas em um corpo. Se tiver só uma força aplicando no corpo, show! Essa força única poderá ser calculada como massa vezes aceleração. Mas nesse caso, no caso mais geral possível, não. Tá certo? Então viria a pergunta: o que diz essa equação? Olha o poder dessa equação. Ela diz o seguinte, olha, uma vez conhecido todas as forças que atuam no corpo, e já que eu sei que força é fruto da interação entre dois corpos, basta eu conhecer quem é que está interagindo com esse corpo. Uma vez conhecida todas as interações,
eu consigo descrever o movimento. Ah, como assim? Basta eu lembrar que a aceleração é a taxa de variação temporal da posição, derivada segunda da posição. Já introduzi essa notação com vocês, né? Derivada segunda com notação de pontos. Certo? Colocar o R de T fica até redundante. Não é linha, nem o D2R de T, é a notação que o Newton usava. Tudo bem? Certo? O que acontece? Então, escrito dessa forma, eu percebo o seguinte: o meu objetivo é achar o R de T. Então, muito a grosso modo, poxa, eu conheço isso daqui. Se eu quero achar o R de T, basta eu integrar duas vezes. Eu integro uma vez, acho o R ponto, integro a segunda, acho a posição. Então, essa é uma lei muito poderosa. Dado que eu conheço todas as forças que atuam em um corpo, eu conheço a aceleração, conheço a velocidade, conheço a posição. Tudo bem? Tem mais alguma coisa que eu preciso saber. Eu preciso saber, porque assim, dito do jeito que eu estou falando, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Imagine que esse apagador, vamos lá. Imagine que essa gaiolinha e esse apagador, ambos têm a mesma massa. Ambos estarão sujeitos à mesma força resultante. Certo? Tá? Que conclusão que eu posso tirar? A partir das leis de Newton. Dois corpos de mesma massa que estão sujeitos à mesma força resultante. Pode falar alto, Renan? Se eles têm a mesma massa e estão sujeitos à mesma força resultante, então uma conclusão óbvia é que eles vão ter a mesma aceleração. Vão ter a mesma equação do movimento? Porque dito que eu falei, se você conhece todas as forças, você conhece o movimento do corpo. E aí você fala assim, bom, se ambos vão ter a mesma aceleração, basta eu integrar duas vezes e eu obtenho a posição. Então, como a aceleração é a mesma, quando eu integrar duas vezes, eu vou ter a mesma posição. Entendeu? Lembra que a hora que você faz o processo, não é nem de integração, o processo de primitivação, o que aparece? Uma constante. Aqui eu estou dando a justificativa matemática. Certo? Então, quando eu integrar duas vezes, o que vai acontecer? Vão aparecer duas constantes. Obviamente, essas constantes, elas vão ter alguma relação com o movimento. Qual relação? Porque a aceleração, ela diz o quê? A taxa de variação da velocidade. Conhecendo todas as forças, eu conheço quão rápido muda a velocidade. Mas e se esse corpo, vamos ver, os dois têm a mesma massa submetidos à mesma força resultante. Esse inicialmente estava a 10 metros por segundo e esse estava parado. Eles vão ter a mesma... Não vai. Então vai depender do quê? De como o sistema estava antes ou no início da ação da força. Matematicamente, isso é chamado de condições iniciais. Tudo bem? Então, agora eu estou dando um complemento matemático, mas ele também faz parte da física, que é o seguinte: conhecendo todas as forças e as condições iniciais do sistema, o que eu entendo por condição inicial? Com a velocidade inicial e com a posição inicial, tá? Eu consigo determinar a equação do movimento desse sistema. É importantíssimo que entenda isso fisicamente, primeiro. Matematicamente tem uma justificativa. Tem uma justificativa matemática, tá? A justificativa matemática vai vir num teorema que uma equação diferencial linear... Não, perdão. Uma equação diferencial de segunda ordem, satisfeita determinadas coisas, ela vai ter uma solução única. Sujeita... Cara, e olha, parece que é só matemática, mas não é. Uma equação diferencial, dadas algumas condições, uma vez conhecidas as condições iniciais, ela tem solução única. Tá? Eu consigo demonstrar isso, mas para demonstrar isso, eu tenho que passar por espaços métricos, eu tenho que passar por funções localmente Lipschitzianas. E só de você escrever Lipschitz, você já merece um 10. Teorema... Não, nossa, ótimo. Esse que eu estou falando é de unicidade. Unicidade, que é única.
Tá? Só que antes tem um de existência. Tem que ter um de existência. Mas, olha só, então vamos. Na realidade a matemática ele te joga uma equação, certo? Te joga uma equação diferencial. Antes de eu sair calculando se a equação, a solução da equação, é interessante eu saber se a equação tem solução. Existem teoremas matemáticos que garantem. Você vai passar por funções localmente lipschitziana, você vai colocar sequências de Cauchy, vai colocar um monte de coisa para justificar. Só que olha que interessante, eu como físico não preciso de tudo isso. Por quê? A minha função não está descrevendo um movimento real? Você está vendo o movimento acontecer? Se você está vendo o movimento acontecer, você já sabe que tem uma solução. Não é a maneira matemática correta. Por que não é uma maneira matemática correta? Porque eu não tenho nenhuma garantia a priori que a minha modelagem matemática desse modelo, desse sistema, está certa. Tudo bem? Mas eu tenho isso. E também fisicamente eu consigo garantir a unicidade. Porque você não corre o risco de você ter um sistema que partiu de uma posição com certa velocidade e recebeu uma determinada força, dele ter. Ele não tem duas possibilidades. Ele vai seguir um caminho só. Aí é o teorema de unicidade. Tá bom? Fazer esse link da física com a matemática, cara, é genial. Lá na Unesp de Rio Preto, eles têm um mestrado em matemática na área de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é estudo de equação diferencial ordinária. Né? Dinâmico. Dinâmica tem a ver com física. É a evolução dos sistemas. Vai se estudar muito esse negócio. Teorema de existência e unicidade. Para onde vão as minhas soluções? Quando se tem solução? O matemático, em geral, ele não está nem preocupado qual é a solução. Ele está preocupado quais são as características que a equação deve ter para que ela apresente solução. Tá certo? Mas já divaguei demais. Tá bom? Voltando. Uma vez que eu preciso conhecer as forças, o que é interessante? É interessante que eu conheça todas as forças possíveis. Tá certo? E aqui é a hora que eu já começo, dentro da mecânica clássica, a contar as primeiras mentiras para vocês. Tá? Então o que eu vou falar agora é mentira. Tá bom? Dentro da mecânica clássica, nós vamos categorizar as forças em duas. Vou categorizar em duas categorias, fica pleonasmo, mas não consigo ver outra palavra. Eu vou dividir as forças em duas categorias: forças de campo e forças de contato. Tá? Forças de campo são aquelas forças cuja natureza da interação, a interação entre os dois corpos, ela se dá à distância. O corpo não precisa estar em contato um com o outro para que exista essa força de campo. Tudo bem? Força de contato são aquelas forças que precisa, força e interação entre dois corpos. São aquelas forças que, para que existam, os corpos precisam ter contato um com o outro. A pergunta que deveria ser, tá, qual é a mentira? Bom, não, a mentira é que não existe força de contato. Na realidade, todas as forças da natureza se resumem a 4. Então, vou deixar aqui na luz e vou colocar a verdade. Vou colocar só as forças reais que existem na natureza. Tá? Bom, então existe a força gravitacional. E aí a gente vai lembrar aquela discussão na aula de eletromag. Certo? O que é a força gravitacional? É a força fruto da interação. As forças de campo, as coisas que se interagem para que exista a força de campo, e eu quero que vocês vejam que isso não é uma coisa natural de se imaginar, tá? Mas as coisas que se interagem para que exista a força de campo, elas têm que ter uma determinada propriedade. Tá? Qual propriedade elas têm que ter para que tenha interação gravitacional? Elas têm que ter uma propriedade que a gente costumeiramente chama de massa gravitacional. Massa gravitacional. Por quê, Felipe? Porque assim, a gente entende essa força, de alguma forma, uma massa gravitacional causa uma perturbação no espaço.
que pode ser percebida por outra massa gravitacional. Presta atenção que eu não vou descrever como isso ocorre. Perdão, não vou descrever por que isso ocorre. Eu vou descrever os efeitos, eu vou descrever como isso ocorre, as consequências. Eu não vou tentar ir para o lado mais filosófico, que também faz parte do estudo de física, que seria, tá bom, como é que uma massa gravitacional percebe a presença de outra massa gravitacional? Aliás, eu precisaria primeiro definir o significado de massa gravitacional. E, novamente, a gente cai naquele problema da física, eu vou ficar com uma definição redundante. Uma massa gravitacional é aquela que se interage gravitacionalmente. Permite existir interação gravitacional. Uma interação de campo entre corpos que possuem massa gravitacional. Por quê? Tá vendo que fica redundante? A questão é por quê? Como é? Eu vou descrever matematicamente como é causada essa perturbação. Mas eu não consigo entender. Consigo. Relatividade, deformação no tecido espaço-tempo. Para a gravidade, o Einstein já resolveu os problemas para nós. Tá bom? Outra coisa. Conceitualmente, a massa que se interage de modo a ter a força gravitacional não é essa massa aqui. Conceitualmente, essa daqui é chamada de massa inercial. Não porque eu ouvi falar aí, acho que foi o Felipe, massa de repouso. Esse já é um conceito que vem da relatividade. Inercial. Vem da relatividade. Lembra, nós estamos na mecânica clássica. Nós estamos dando o maior aparato matemático para descrever as leis de Newton. Já estou indo até um pouquinho além daqui para frente. Tá bom? O Newton mesmo não tinha essa preocupação, embora ele também já tenha identificado que conceitualmente existe uma diferença entre massa gravitacional e massa inercial. A massa inercial é uma espécie de resistência à aceleração. A massa inercial, você identifica ela, você consegue identificar a massa inercial da seguinte forma, olha só, ó, identificar. Eu quero empurrar isso aqui, ele está parado, eu quero alterar o movimento dele. Notei que eu precisei fazer um certo esforço. Aí eu quero alterar o movimento aqui. Eu percebo que esse daqui ofereceu mais resistência. Então eu identifico que a massa inercial desse daqui é maior que a massa inercial desse. Agora, como é que eu identificaria uma massa gravitacional? Eu preciso pôr duas massas gravitacionais para interagir e medir a força entre elas. Aliás, é até outra coisa interessante. Vocês estão vendo que a gente não mede a massa. O que eu meço é a interação entre elas. Eu meço a interação entre duas massas. E aí eu vou dar um valor para essa interação e vou criar uma unidade de massa. Qual? Não, a gravitacional é fruto da interação entre... Não. É a massa inercial. É a resistência que ela apresenta à alteração na velocidade. Tá? Para nossa sorte, em termos de valores numéricos, é a mesma coisa, por isso que muitas vezes se confunde, a gente trata as duas como sendo igual. Mas eu quero que vocês percebam isso. Conceitualmente, elas são diferentes. Quando você está subindo na balança, em termos conceituais, qual massa você acha que você está medindo? A hora que você sobe na balança, você está medindo a inercial ou a gravitacional? A gravitacional. Porque a hora que você sobe na balança, vamos tentar entender o que está acontecendo? Alguém com uma massa gravitacional está interagindo com a sua massa e lhe puxando. Quem que é esse alguém? A Terra. A Terra está lhe puxando. Como você está em cima da balança, você está em contato com a balança. A balança está aplicando uma força de contato para cima. Como você está em repouso, essas duas forças estão se anulando. Então, no fundo, o que a balança está medindo é a força normal.
Então, a gente já sabe, uma vez que ela mediu a força normal, a gente sabe que essa intensidade da força normal é igual à intensidade da força gravitacional. Tudo bem? Sabendo calcular a força gravitacional, eu tiro o valor da massa. Mas o que eu quero que vocês percebam é isso. Eu não estou medindo a massa. O que eu meço é o resultado da interação. O que eu meço é a força. Tudo bem? Outra força de campo. De campo, não estou nem colocando de campo, né? Outra força existente é a força eletromagnética. É uma força só. Tudo bem? É uma força só, também causada entre alguma particularidade da matéria, entre alguma propriedade da matéria. A propriedade que o corpo ou o interagente precisa ter para que ele tenha uma interação eletromagnética, a gente chamou de carga elétrica. Eu poderia ter mantido o nome. Talvez fosse até mais intuitivo se eu chamasse ele de massa elétrica. Porque massa gravitacional, massa elétrica. Tudo bem? Então, mas o que é a carga elétrica? O que é a carga elétrica? É aquilo que vai interagir, dando origem a forças de natureza elétrica. Aí, qualquer coisa, volta lá na primeira aula de eletromag, a gente discute, é lá na primeira, né, que eu faço uma discussão sobre o conceito de carga elétrica, vou pôr no card para vocês. Tá bom? O que a gente faz? Ok? A força elétrica é assim, a gente ouve tanto falar dela que a gente começa a acreditar, quando está no ensino médio, que a gente já entende tudo dela. Se você começar a analisar, você vai ver que você sai do ensino médio sem entender bolhufas dela. Você entende, por exemplo, que diferente da força gravitacional, a manifestação da força eletromagnética ela é dupla. Dupla no sentido que ela pode ser atrativa ou repulsiva. Isso é um indicativo que a carga elétrica, essa propriedade de aplicar força elétrica, ela tem uma manifestação dupla. Por se manifestar de duas formas, de duas naturezas, eu resolvo dar dois nomes distintos. Carga positiva e carga negativa. E lá no ensino médio você já sabe que cargas de mesma natureza se repelem, ao passo que cargas de naturezas opostas se atraem. Tá bom. Aí você começa a estudar o átomo. E aí você vê que o átomo é formado basicamente de três partículas fundamentais. Quais são essas partículas fundamentais? Próton, nêutron e elétron. E aí você vê o experimento de Rutherford, das folhas de ouro. E aí você conclui que o núcleo do átomo é extremamente pequeno, extremamente denso, que praticamente toda a massa do átomo está concentrada ali. E o que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. E aí uma pergunta seria, peraí, se positivo com positivo se repelem, como é que o próton consegue ficar pertinho do outro lá? Eu já tive professores que me falaram que era por causa do nêutron. Só que se você parar para pensar, não faz sentido, por quê? Porque a argumentação é que o nêutron está entre o próton, entre dois prótons. Não, e outra coisa, quando você faz isso, você está ignorando a natureza da força C de campo. Entendeu? Isso daqui não é magnético. Se eu colocar um ímã aqui e colocar o outro aqui, eles continuam se interagindo. Entendeu? Então, como que isso acontece? Teve um físico japonês chamado Yukawa. Ele, através de contas, ele chegou numa coisa, gente, cuidado que eu vou falar, óbvia. Mas o óbvio, assim, ó, bem entre aspas, ele chegou numa coisa óbvia. Qual que é a coisa óbvia? Se eu sei que existe uma força de repulsão e as coisas não estão se repelindo, qual que é a conclusão mais óbvia? Deve ter uma força contrária. Maior, não. De mesma intensidade, porque senão ele estaria indo batendo no outro. Pelo menos de mesma intensidade. Pode ser que essa segunda força
tem uma capacidade de ter uma intensidade maior que a força elétrica. E aí, essa é uma força mais intensa que a força elétrica, mais intensa, ela tem capacidade, tem uma força mais intensa. Entretanto, o sistema se ajusta até que essas forças se equilibrem. Tudo bem? E o Kawa propôs isso, e matematicamente ele chegou que deveria existir uma outra partícula, que seria a origem dessas forças. Depois me corrija, uma outra partícula. Igual, não estou falando que a massa gravitacional, a interação gravitacional, carga elétrica, interação eletromagnética, ele chegou que tinha que ter uma outra partícula, pion. Ele chegou teoricamente. Um brasileiro achou essa partícula. O senhor César Lattes. Físico César Lattes, do currículo Lattes. Ele é o cara que encontrou essa partícula. Hã? Cara, o César Lattes, cara, olha, se eu chegasse no nível dele, eu ia ficar muito feliz, mas eu ia ficar, talvez eu ficaria mais puto do que ele. Ele foi indicado 7 vezes. 7 vezes ele foi indicado. Ele terminou a graduação de física na década de 30, com 19 anos. Assim, ele era um cara muito genial, mas ficou. Na época, né, por conta do projeto Manhattan, a física das partículas, você tinha muito dinheiro sendo investidos, né? Por conta do projeto Manhattan, não, por conta da guerra, né? Então, assim, mas ele achou essas partículas. Acho que é pion, não me lembro. Mas o que eu não vou anotar ali é que existem mais outras duas forças. As forças nucleares. Nuclear forte e força nuclear fraca. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque num curso de graduação em física, ou mesmo num curso de bacharelado, em termos de forças, vocês vão ficar nessas aqui. Tá certo? As forças nucleares são aquelas forças que garantem a estabilidade atômica. Ok? Então, e também para citar um pouquinho do César Lattes, depois vocês dão uma pesquisada, caso vocês tenham curiosidade. O que acontece? Eu vou falar na aula que vem. Hoje eu vou falar só dessas forças. Vou dividir essas duas forças. Tá bom? Eu vou dividir essa força em duas. Ok? E na aula que vem ainda vou trabalhar matemática com essas forças. Resolver algum problema. E aí depois eu vou trabalhar as forças de contato. Só que eu já estou avisando, a força de contato não existe. Quais forças de contato vocês conhecem? Vocês conhecem basicamente duas, que na realidade são uma só. Força normal, força de atrito, força de arrasto. Essas forças são de natureza eletromagnética. Porém, as distâncias são muito pequenas, certo? E como as distâncias são muito pequenas, eu considero que são forças de contato. Então, a gente vai fazer modelagens matemáticas para cálculo do atrito, modelagem matemática para cálculo da força normal, que é altamente satisfatório para resolver os problemas que nós temos. Tá certo? Análogo ao seguinte, você imagine que a sua casa está cheia de pernilongo. Você precisa matar pernilongos, certo? Você tem disponível uma granada e você tem disponível, sei lá, uma daquelas raquetinhas. As duas vão cumprir exatamente bem o papel delas. Tá? Qual delas você vai usar? Você vai usar um negócio. Mas vai dizer, poxa, mas você matar uma granada, você usar uma granada, você matou todos de uma vez, não sei o quê. Só que você está usando muita coisa com o que não é necessário. Tá? Então, assim, eu tratar as forças de contato como eletromagnética não vai me trazer resultados tão melhores que compense todo o trabalho matemático que eu vou disponibilizar para isso. Tá certo? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos para as forças. Na realidade, eu vou falar das duas simultaneamente. Tá certo? As leis que se conhecem para interação, tanto gravitacional quanto para interação eletromagnética, a gente conhece uma lei para interação entre
massas gravitacionais e cargas elétricas pontuais. O que significa isso? Lembra, não posso esquecer das leis de Newton. Eu preciso de um referencial inercial. Ah, então tá aqui. Então vamos colocar aqui um referencial inercial. Preciso de um referencial inercial. Pronto. Tá aqui. X, Y, Z. Deixar claro que se eu não tivesse trabalhando o curso de eletromagnetismo com vocês simultaneamente, eu ia fazer um processo mais lento. Tá bom? Mas como a gente está no magnetismo, eu já posso começar com esse sistema de referência. Então, o que significa massa ou a carga elétrica ser pontual? Significa que as distâncias que estarão envolvidas nas análises dessas forças são muito grandes quando comparadas às dimensões. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, que analisar seja a força elétrica ou seja a força gravitacional de uma carga ou uma massa com essas localizações. Certo? As dimensões dela pouco importam. Tá? Eu não sei se isso aqui se trata de massa ou se aqui se trata de carga, de tal modo que eu vou chamar de 1 e 2. E o que é interessante? O que se sabe dessas duas forças? Primeiro, da força gravitacional eu sei que ela é sempre atrativa, ou seja, só se manifesta de uma forma. Indicativo que só existe um tipo de massa gravitacional. Não existe outra natureza da massa gravitacional. Isso exclui a necessidade de eu definir uma massa positiva e uma massa negativa. Tudo bem? Ok? Da mesma forma, existe a força eletromagnética. Só que a força eletromagnética, na realidade, vamos falar de uma só, pegar um pedaço. A força elétrica. Tudo bem? Da mesma forma, a força elétrica, ela também vai ser interação entre duas cargas pontuais, força eletrostática. Ok? Só que essa interação, ela pode ser tanto atrativa como repulsiva, indicando que existem duas naturezas. Mas vamos pautar no que elas têm de igual. Olha a necessidade de eu definir as coisas como sendo pontuais. Eu definindo como pontuais, eu consigo perceber que a interação entre elas se dá ao longo da linha que une as duas. Força, ou seja, eu estou escrevendo que essas duas forças são forças radiais. Ah, por que radial? Porque se uma delas tivesse na origem, a direção dessa força, como é ao longo dessa linha, ia estar ao longo do vetor posição, ao longo do vetor R. Certo? Tá. Outra coisa, então vamos lá. Ó, eu vou colocar essas duas forças. Essas duas forças são forças que caem com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Então tem que saber escrever essas duas forças. Tá certo? Essas duas forças irão depender das propriedades. Vou colocar assim, ó. Tá, já. Essas duas forças irão depender das propriedades intrínsecas que as caracterizam, seja da interação entre massas gravitacionais ou da interação entre cargas elétricas, tá? Vão ser inversamente proporcionais ao quadrado da distância, estarão ao longo da linha que as une. Tudo bem? Bom, então vamos tentar descrever isso aqui matematicamente. Eu vou chamar isso daqui de vetor R1. É o que está localizando, vou chamar de partícula. Não sei se é carga ou se é massa. Esse daqui eu vou chamar de vetor R2. Aí agora, para eu poder escrever a equação, vocês têm que escolher o seguinte: eu não vou analisar as duas simultaneamente. Vocês têm que escolher em cima de qual partícula vocês querem que eu analise essa força. Da 1 ou da 2? Vamos dar 2, está mais longe. Certo? Então, vou analisar ao longo da partícula 2. Então, olha o que eu estou calculando. Eu estou calculando a força de campo recebida na posição indicada pelo vetor R2.
Ok? Tudo bem? Tamo junto? Tá? Então estamos calculando a força recebida ali na posição R2. Do que vai depender essa força? Essa força vai depender, primeiro, a direção dessa força vai ser ao longo desse vetor, ao longo da linha que une os dois. Que vetor é esse? É o vetor R2 menos R1. Estou indo depressa porque a gente já viu isso em maio. Portanto, eu já vou colocar a direção aqui. Ó. A direção dessa força é ao longo do vetor R2 menos R1. Então, eu tenho que colocar na forma de um versor, módulo, R2 menos R1. Pronto. Por que eu precisei dividir pelo módulo? Para garantir que é um versor. Tudo bem? Que outra coisa que eu sei? Outra coisa que eu sei é que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu posso dividir tudo isso pelo quadrado da distância. Tudo bem? Certo? E sei que ela é diretamente proporcional ao produto das entidades que estão ali. Vou colocar isso aqui como uma constante. Não quero colocar como constante K, porque senão vai lembrar a constante elétrica. Não quero chamar de constante G, vou chamar simplesmente de A. Certo? Então, essa é uma constante dependente exclusivamente se for massa, tudo bem? Ou se for carga e do sistema de unidades. Ok? Com outro detalhe também. Com outro detalhe. Dá uma olhada aqui. Essa força, dá uma olhada, escrita do jeito que está, o que ela está indicando? Ela está indicando que a força está na direção do vetor R2 menos R1. Está indicando que a força está nesse sentido aqui, ó. F. Está indicando que está nesse sentido. Ou seja, a única forma da força estar desse jeito é se isso aqui for interação elétrica e for repulsiva. Não tem como ser gravitacional. E nem se for elétrica entre cargas de natureza distintas. Então, eu vou complementar com isso aqui, ó. Mais ou menos. O menos tem que estar presente, obrigatoriamente, se for força gravitacional. E se for força elétrica? Aí ele não precisa estar presente. Porque se for força elétrica, aqui não vai ter o produto das cargas. As cargas não são de natureza distintas. O produto entre cargas de naturezas distintas naturalmente é negativo. Tá certo? Mas o que me chama a atenção é exclusivamente uma coisa só que eu quero ali. É essa propriedade aqui, ó. Essa força, com muito cuidado, que é a força que nasce da interação, a força de campo, ela é uma força que depende de um campo específico. O campo que cai, o campo radial que cai com o inverso quadrado da distância. Tudo bem? O campo radial que cai com o inverso quadrado da distância. Ok? Então, eu vou escrever, eu vou parar aqui, e vou escrever isso aqui de outra forma. Então, o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar, tá me faltando criatividade, eu vou dar desse campo aqui, ó. R1 menos R2, mas eu vou chamar de R menos R', já já eu vou justificar esses nomes, pelo módulo de R menos
R' ao cubo. Nós precisamos analisar aquele campo. Por quê? Olhando para essa equação aqui. Vou considerar só o caso gravitacional. Menos, tem uma constante gravitacional, emão, uma massa, outra massa. Vou considerar só o caso gravitacional, mas vale para o caso elétrico. Tem uma maneira de eu interpretar isso daqui. Qual a maneira que eu opto por interpretar? Tá bom? E esse é o meu entendimento. Outros físicos vão entender de outra forma, vocês podem entender de outra forma. Eu posso entender que o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, essa massa, simplesmente pelo fato de existir, ela causa uma perturbação no espaço. Certo? Essa perturbação no espaço só pode ser percebida por outra massa gravitacional. E como que outra massa percebe essa perturbação? Sentindo uma força. Tudo bem? É análogo a você estar andando, parece que está tudo tranquilo, você está de olho fechado. Você não consegue interagir. Aí aqui, opa! Como é que eu percebi que tem alguma coisa aqui? Pela minha interação com ela. Eu senti a ação de uma força. Tudo bem? Então, quando eu parto para essa interpretação, o que eu estou interpretando é o seguinte, olha, vou até colocar a equação completa aqui da força gravitacional entre duas massas. Vamos lá. Presta atenção que no que eu estou falando, eu já vou analisar aquele campo ali. Estou falando só da força gravitacional, mas vai valer para a força elétrica também. Ó. Vamos lá. Tenho aqui essa situação. X, Y, Z. E aí vou colocar uma massa aqui. Presta atenção que eu ainda estou exigindo que ela seja pontual. Estou denotando-a por emão. Essa massa emão, ela está localizada numa posição fixa que eu vou utilizar por R'. Então, aquela massa emão, o simples fato dela existir, ela já perturbou todo aquele espaço. Tudo bem? Ah, mas uma carga elétrica. Bom, para perceber essa perturbação, apenas outra massa. Certo? Chego aqui e a uma certa distância coloco uma outra massa em mim. Essa massa em mim vai sentir essa perturbação. Como é que essa massa em mim sente essa perturbação? Pela ação de uma força gravitacional. Tem que desenhar assim, porque a força gravitacional é sempre atrativa. Tudo bem? O vetor que localiza essa massa em mim, eu não estou analisando, olha só, eu não estou analisando a força em cima de mim, então eu vou querer detectar o movimento de mim. Então eu vou chamar esse vetor de vetor R. Não seria nenhum problema eu chamá-lo de R de T. Tudo bem? Então, se eu escrever a equação, que é uma equação teórica, experimental, eu vou escrever a equação assim, ó, F no ponto R, ou seja, o valor da força no ponto em que está a massa em, vai ser igual à própria massa em. Vou colocar aqui uma constante, que é uma constante de ajuste de unidades. A massa emão. E agora a parte que indica que cai com o quadrado da distância. R menos R' ao cubo na direção de R menos R'. Vou deixar claro de novo que isso aqui é uma interpretação minha, tá? Quero deixar bem claro que é o que eu entendo e que eu acho que faz muito mais sentido. Então, a perturbação
que essa massa aqui causa, eu estou entendendo como sendo isso daqui, ó. Isso daqui é a perturbação que aquela massa ali causa. Dá uma olhada do que depende aquela perturbação. Olha bem para mim. Obrigado, Felipe. Perfeito. Vou colocar um negativo aqui também. Faltou o negativo. Do que depende aquela perturbação? Depende da massa, é óbvio, depende da massa que está perturbando o espaço. Quanto maior a massa, maior é a perturbação que ela vai causar no espaço. Depende do que mais? Não. Depende da localização dessa massa em relação a essa. Porque não aparece só R, não aparece só R', aparece sempre R menos R'. Ou seja, depende da posição de uma relativa à outra. Não posso falar só a distância, Renan, porque se eu falo só a distância é só um módulo. Aí eu esqueço a parte vetorial, eu não estou dizendo da característica radial. Tudo bem? Isso daqui, cara, caracteriza matematicamente o significado de um campo vetorial. O que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma função matemática que para cada ponto do espaço ele associa um vetor. Então, olha só, para cada local que eu colocar a massa em, vai ter um vetor diferente. Certo? Por quê? Porque essa massa em perturbou o espaço, só que a perturbação que ela causa em cada ponto do espaço é diferente. Então eu vou chamar isso de um campo. Alguns chamam de campo de forças, eu chamo de campo gravitacional. Perceba que o campo gravitacional depende da posição R. Só que calma, aquilo ali é o campo gravitacional criado por quem? Pela massa em. Tudo bem? Opa, vamos melhorar? Aquilo é um campo gravitacional criado por uma massa pontual. Certo? Certo, Felipe? Tá vendo que o paralelo com o campo elétrico é direto, né? Associação. Certo. Então, entendi aqui. Deixa eu colocar uma discussão com vocês. Por que eu falo que isso é o que eu entendo? Porque os físicos vão dizer que eu não entendo campo de forças como sendo uma entidade física realmente. Ali tem um campo. Por quê? Você consegue medir o campo de forças? Como que você mede o campo de força? Através de uma força. Você não mede o campo. O que você mede é a força. E para mim, campo de forças é uma abstração matemática. Exclusivamente isso. É só uma abstração matemática. Eu entendo dessa forma. Mas físicos, obviamente, vão falar, não, porque aqui é uma propriedade da natureza, a natureza é uma propriedade da natureza porque a gente decidiu entender a natureza através de linguagem matemática. Tá? O dia que alguém encontrar alguém que me dê um argumento que fale, essa tua interpretação vai conduzir a gente a um erro conceitual, aí eu estou disposto a rever. Mas no momento eu entendo isso exclusivamente como matemática, uma abstração matemática. Tudo bem? E essa abstração, vamos reinterpretar. Qual a unidade de campo gravitacional? Olha na lousa, sem tentar lembrar. Qual a unidade de força? Newton. Newton por quilograma. E aí fica mais fácil ficar falando metro por segundo ao quadrado, né? Fica mais intuitivo, né? Qual o significado de um campo de 10 newtons por quilograma? Que cada 1 quilograma, quando colocado naquela região, talvez sinta a força de 10 newtons. Por que eu estou dizendo talvez? Se ela não perturbar o campo, né?
porque essa massa ela pode ser grande o suficiente para causar uma perturbação, que o campo olha a coisa, o campo é 10 newtons por quilograma antes de nenhuma massa chegar lá perto. A hora que uma massa chegou lá perto, mas aí você pergunta, então como é que eu sei que antes ele era 10 newtons por quilograma? Você mediu, porque você não sabe. Volta naquele mesmo caso. É o ato de que o ato de medir interfere no resultado que está sendo aferido. Tá bom? Mas dá muito pouca diferença. Na mecânica quântica, isso aqui já vai ser muito feroz. Eu vou ter que levar em consideração isso. Tudo bem? E aí o que acontece? O que acontece é que eu não falei da principal propriedade dessas forças de campo. Da principal não, da outra grande propriedade. Todas essas forças são o quê? Elas satisfazem o princípio da superposição. O que significa satisfazer o princípio da superposição? Significa o seguinte: e se eu tiver um monte de outras massas interagindo com a massa minha? Então, aí assim, aí essa daqui teria R1', aqui eu teria uma outra, então aqui já vamos dar índices. M1, M2, aqui R2', M3 aqui, R3', M3 e assim por diante. O que acontece? Eu estou imaginando essas massas fixas nas posições R com linha. Significa que assim, a interação de cada uma delas com a massa M não é alterada pela existência de outra massa. Isso é o princípio da superposição. O princípio da superposição faz o seguinte, olha, o resultado da ação conjunta sobre a massa M é simplesmente a soma do resultado das ações individuais. Tudo bem? Então, pelo princípio da superposição, é o seguinte, olha, você quer saber a força total que a massa M sofre? Calcula a força que a primeira massa sofre, aplica mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta e faz a soma. Só que é uma soma vetorial. Tá? O princípio da superposição garante que nós vamos poder usar a derivada. Garante que nós vamos poder usar a integral. Não. Olha o princípio da superposição. O que diz o princípio da superposição? O princípio da superposição diz: o resultado da ação conjunta é a soma dos resultados das ações individuais. Na realidade, garante que eu posso usar operadores lineares. Por que eu falei de derivada integral? Porque são operadores lineares. Derivada da soma, soma das derivadas. Olha só, ação conjunta, soma das ações individuais. Integral da soma, soma das integrais. Então garante que, agora sim, Felipe, melhorando a minha fala, garante que, se eu estiver tratando de funções contínuas, eu vou poder usar a derivada integral. Tá? Tudo bem? Então vamos escrever isso, né? Vamos escrever isso. Então vamos escrever isso. Superposição. Princípio da superposição. Então, vamos tentar entender o princípio da superposição. Olha, aqui eu poderia entender o princípio da superposição da seguinte forma. Já que o resultado da ação conjunta é a soma do resultado das ações individuais, eu posso entender o princípio da superposição sacando a massa e definindo que o campo gravitacional criado por todas essas massas é a soma dos campos gravitacionais criados por massas individuais. Tudo bem?
É como se eu simplesmente. Porque aqui apareceria, ó. Ah, não, é da força. Massa vezes aceleração, que é a gravidade. Exato. Divide massa vezes alto, que é a gravidade e o campo gravitacional. Exato. Mas, aqui, ó, mas olha a diferença, Felipe. Aqui eu estou com um campo gravitacional criado pelo quê? Por uma massa pontual. Então, se eu fosse continuar calculando força, era M, GM1, blá blá blá, mais M, GM2, blá 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 blá. Entendeu? Aí eu coloquei a massa em evidência e somei todos os outros campos gravitacionais. Então, o princípio da superposição, ele está me garantindo que, ó, o campo gravitacional total é a soma dos campos gravitacionais individuais. Então, olha só, para uma distribuição discreta de massas, que essa é a minha exigência, e por que essa distribuição precisa ser discreta? Porque eu estou localizando cada massa de maneira precisa, certo? Como é que é o campo gravitacional em um ponto localizado pelo vetor R? Ele é menos G vezes somatório e variando desde 1 até N. Deixa eu colocar, deixa eu ver bem bonitinho aqui, ó. Da iésima massa vezes R menos RI pelo módulo de R. I ao cubo. Apareceu de novo o campo que a gente quer avaliar. Certo? Não tem integral ali, ali tem um somatório. Quem? Não, mas quem seria? Não, mas o MI, para ele estar fora, ele deveria ser constante. Você garante que cada uma dessas massas é igual? Entendeu? Entendeu mesmo? Certo? Cada uma dessas massas, então não tem como. Ok? Então aqui. O mais natural agora é eu passar para uma distribuição contínua. Tá bom? Mas eu vou passar para a distribuição contínua, resolvendo um probleminha, aí nós vamos embora. Parece brincadeira que eu vou fazer, mas vamos provar que a Terra não é plana? Vamos? Vamos provar que a Terra não é plana? Vamos usar a matemática para provar isso? Vamos ver? Vamos ver? Eu dou um terraplanista provar que eu estou errado. O legal é que assim, é estranho que eu nunca vi nenhum. Tem. Ali ainda está funcionando. Eu nunca vi nenhum físico utilizando esse argumento que eu vou usar agora, que ele é extremamente simples. Extremamente simples. Vamos fazer o seguinte. Eu já sei calcular o campo gravitacional, certo? Terras planistas, primeiro argumento, podem dizer que a gravidade é algo que não existe. O meu argumento é: você está certo. Estou falando de uma abstração matemática. Porque ele não pode negar a existência da força gravitacional. A não ser que ele crie uma nova física que explique como é que corpos saem do repouso e entram em movimento sem ação dessa entidade que a gente criou e resolveu chamar de força. Tudo bem? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma Terra plana. Eu vou utilizar o formato que é mais fácil de eu fazer as contas. Mas dá certo se você fizer qualquer outro. Imaginando uma Terra plana, qual o formato que você imaginaria dessa Terra? Um círculo ou uma elipse. Tudo bem?
Oi? Uma panqueca, né? Uma panqueca, né? Não precisa nem ser uma elipse. Ah, porque é o que os terraplanistas encaram. Você nunca viu nenhum terraplanista falar que a Terra é um retângulo. Imagina que nos fins elas são arredondadas. Mas o que eu vou fazer para qualquer formato vai servir. Eu vou imaginar um círculo, ela circular, porque para mim fica mais fácil. Bom, eu vou fazer o seguinte, e vou fazer contas fáceis. Opa, vou fazer contas fáceis, não quero contas difíceis, não. Tá aqui. Tá? Então, opa, a Terra, ela é densa, né? Tem uma certa densidade superficial. Agora que eu me toquei, né? Um plano é um objeto matemático de duas dimensões. Claramente a Terra não tem só duas dimensões, porque ela tem profundidade. Né? Estaria aí já. Mas vamos lá. Eu vou querer calcular o campo gravitacional, e eu só tenho aquela equação por enquanto, mas num ponto aqui, ó, bem simétrico ao centro desse possível plano. Tudo bem? Porque eu quero coisa simples. De acordo? Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu precisaria fazer? Sistema de referência. Eu acho que vocês já sacaram que é inteligente eu colocar um sistema de referência em que um dos eixos, em particular eu estou escolhendo o eixo Z, coincide aqui. Certo? Bom, preciso calcular o campo gravitacional. Preciso calcular essa entidade que eu defini. Só que aqui começa a surgir um pequeno problema. O pequeno problema é que aqui eu defini campo gravitacional para uma distribuição contínua. Perdão, discreta. Uma distribuição discreta é aquela que eu localizo com precisão cada pedacinho de massa. Ali tem uma distribuição contínua. Então, em um primeiro momento, o que eu vou fazer é achar uma aproximação para aquele campo. Tudo bem? Tá? Por que uma aproximação? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu preciso localizar um pedacinho de massa. Eu vou localizar esse pedacinho de massa aqui e chamarei esse pedacinho de massa de delta M. Opa! Delta M1, delta M2, delta M com índice I. Esse pedacinho de massa cria, nesse ponto, um pedacinho de campo radial. Certo ali, Felipe? Só que o que tem? Para esse pedacinho de massa que eu tenho aqui, Renan, eu tenho outro pedacinho de massa sincronizado que vai puxar um outro campo aqui. De tal modo que eu percebo claramente que as componentes do campo perpendicular ao eixo Z, vocês percebem que elas vão se cancelar? Por isso que eu escolhi aquele ponto, para ficar mais fácil. Então, onde é que vai estar o campo? Tem que estar no eixo Z, apontando para onde? Para baixo. Tudo bem? Ah, mas aí você pode argumentar, e com toda razão, que é o seguinte, olha, professor, você está calculando o campo gravitacional em um ponto Z, não pode nem escrever R. E está calculando via uma aproximação, porque o campo seria menos G, aí eu teria que somar, né? Vamos somar. Vou colocar a soma aqui. Eu estou indo um pouquinho mais rápido por conta de MAG. Eu estou admitindo que a gente já viu isso, mas me para aí se vocês não acompanharam. G. Deixa eu colocar assim, ó. Já colocar aqui. R menos RI linha pelo módulo de R menos RI linha
ao cubo ΔM com índice I. Não tem como eu pôr uma igualdade aqui. Porque se eu colocar uma igualdade, eu estou admitindo que eu estou localizando de maneira precisa um corpo extenso. E você não localiza de maneira precisa um corpo extenso. Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões não são desprezíveis em relação ao referencial. Então eu poderia ter esse vetor, como eu poderia ter um vetor aqui, ó. Tudo bem? Então aquilo ali é no máximo uma aproximação. Só que matematicamente eu tenho recursos para tornar essa aproximação tão boa quanto eu queira. Bastando fazer o quê? Diminuir. Diminuir o tamanho de cada ΔMI. Só que à medida que eu diminuo, o que acontece com a quantidade de massas ΔMI que eu preciso pegar para varrer todo? Não diminui. Ele aumenta, né? Exato. Então, se ele fica muito pequeno, quer dizer que eu vou ter uma quantidade muito grande. Só que a minha aproximação melhora muito. Em que situação a minha aproximação se torna uma igualdade? Quando eu tenho uma massa que praticamente não ocupa espaço. Se ela não ocupa espaço, quantas que eu vou precisar dessas? Infinitas. Então, isso torna-se uma igualdade no limite quando n tende para infinito. Não, do jeito que está ali está perfeito. Tá? ΔM com índice I. Eu estou somando todos. Não. Esse delta não quer dizer variação. É só uma notação. Poderia colocar só MI. Já eu vou explicar o porquê eu opto por esse delta. Esse delta não é variação. É um pedacinho ali. Eu tenho a liberdade de pegar pedacinhos grandes ou pequenos. Até por isso entra a questão de variação. Mas é variação na liberdade que eu tenho para pegar o tamanho que eu quiser. Ah, sim. Não, então, mas peraí. Não, ótimo, perfeito. Antes de eu passar o limite, ele ocupa espaço. Entendeu? Então, isso daqui está aqui dentro antes de eu considerar a situação limite. Não. Você faz o cálculo com ele do jeito que ele está. E depois você passa o limite e vê o que acontece com ele. Tudo bem? Só que na prática você não faz isso. Eu até posso um dia, se quiser, eu resolvo um problema desse na raça. Você sabe por quê? Porque isso aqui tem um nome. Qual é o nome disso aqui? Integral. Isso, quando você está resolvendo uma integral, o que você está fazendo é isso. Tá? Olha como que a integral é intuitiva. Eu troco o somatório por um S. Tudo bem? Ah, mas agora quem é que eu estou somando? Isso daqui, ó. R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. E aí, para eu dizer que o dm... Tá vendo que quando eu passo para integral eu não uso a notação limite? Mas eu sei o que acontece no limite. O ΔM fica muito pequeno. E aí eu uso a seguinte intuição, peraí. O delta é o D maiúsculo. Eu vou trocar para indicar isso com um D minúsculo, por isso que aqui aparece um DM. Mas por que eu não vou colocar DM? Porque eu vou fazer uma troca antes. Esse ΔM, escrito dessa forma, eu não sei que tipo de integral é. Existem 3 tipos de integrais. De linha, de superfície e de volume. Depende da maneira que você fez a sua divisão. No caso aqui, eu estou vendo pelo desenho que ela é uma integral de superfície. É plano, né? Perfeito. Então, isso daqui eu vou chamar densidade de massa, densidade superficial, massa por unidade de área, vezes ΔS, com índice I. Tudo bem? E aí, então, a hora que desce para cá, fica densidade ds. E aqui eu tenho o quê? Uma integral de superfície. Normalmente, integral de superfície a gente usa 2.
para indicar que são em duas dimensões. Então, a única coisa que nós temos agora é que resolver essa integral de superfície. Uma integral de superfície bem simples de ser resolvida. Ok? Vamos lá. Vou preparar aqui para resolver essa integral. É receitinha de bolo. Mais fácil do que parece. Quem é que é o argumento da integral? Ó, presta atenção nessa integral. Essa integral está contabilizando o quê? Não, de curva não. Dentro do. Tá contabilizando a quantidade de massa. Certo? Olha aqui, cuidado com o que eu vou falar. Então, essa integral está contabilizando R'. Então, essa integral é na variável R'. Ela não é na variável R. R, isso aqui, olha o que é estranho. Cada R' é fixo. Cada R' ele dá localização de uma massa. Ele é constante. Só que com relação à integral, a integral vê ele como variável, porque a integral, não é que ela está enxergando ele como variável, a integral está contabilizando todos eles. A variável realmente aqui é o R. Só que o R, porque não é um G de Z, G de R que eu estou calculando, só que esse R não é contabilizado pela integral. Então a minha integral é na variável com linha. De acordo? De acordo? Então nós vamos tomar cuidado aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui, vou fazer uma projeção. Não está muito bom porque eu esqueci o meu compasso, mas até para a gente ganhar um tempo. X, Y. Olha aqui, ó. Ó, ficou bonitinho o meu delta MI, hein? Certo? Dá uma olhada aqui. Meu delta MI, eu vou escolhê-lo. Ele está sendo localizado pelo meu vetor R'. Eu vou um pouquinho rápido, tá? Eu vou um pouquinho rápido. Porque, como vocês não lembram jacobiano, eu vou ter que dar uma coxambrada aqui. Vê se vocês concordam comigo. Vê se vocês concordam. Ó. Se eu chamar esse ângulo de φ, de θ, se eu chamar esse ângulo de θ, o meu vetor R', que é o cara a ser integrado, ele é módulo de R', cosseno θ, na direção x chapéu, mais, que é isso aqui, mais módulo de R', seno θ, na direção y chapéu. Concordam comigo? Tudo bem? Concordam comigo também, olha aqui para mim, que aquele pedacinho de área, eu vou chamar até de ΔS, eu posso calcular, eu vou fazer um cálculo aproximado dele, porque aquele pedacinho de área, ele não é bem um retângulo. É um retângulo polar, né? Mas como ele é muito pequeno, eu vou aproximar pela área de um retângulo, base vezes altura. A base dele é isso aqui, concorda? Tudo bem? Então a base dele é... Como é que eu calculo? É um comprimento de arco. Como é que eu calculo o comprimento de arco? Raio vezes o ângulo. Então, a base dele, raio, módulo de R', ângulo é o quanto varia o θ. Certo? Vezes a altura. Quanto que é a altura dele? A variação da R'. Certo?
vezes a variação da R'. De acordo? Bom, então vamos lá, né? Bom, já está quase tudo pronto. Quem é o vetor R? Porque, olha só, eu estou preparando todo mundo que eu preciso para poder andar integral. Falta só o vetor R. O vetor R é esse vetor aqui. Ele é Z na direção K. Certo? Z na direção Z chapéu, né? Que a gente não usa K. Z na direção Z chapéu. Show de bola. Então, já podemos calcular o nosso campo gravitacional possível em uma Terra plana. Certo? Então, vamos lá. Então, G. Eu estou indo um pouquinho rápido por conta do tempo agora, tá? G de R, não, G de Z, né? Igual. E guardem esse resultado que ele vai ser importante lá em eletromag. Não vou fazer isso lá em mag. Só que lá em mag, ao invés de ser uma terra plana, eu posso imaginar um disco carregado. Tá? Com a diferença que se for positivo, não vai ter esse menos. Bem, então G, olha lá, vamos ver, vai ser menos a constante gravitacional. Vem comigo aqui, ó, Renan. Vem comigo aqui, ó. O sigma é constante, né? Vou tirar fora. Sigma. Integral ao longo da superfície. Quantas integrais eu vou ter? 3. Uma na direção X, uma na direção Y e uma na direção Z. Acho que eu não deixei espaço suficiente para as 3. Bom, mas vamos lá, vou tentar. Então, olha só. Depois eu vou colocar o ds como sendo R' dθ dr'. Tá bom? Estou olhando se cabe ali, ó. R' dθ dr'. Coube. O módulo de R menos R'. Eu não calculei nem o R menos R'. Mas o R menos R' tá fácil, né? É menos isso, mais Z. Vou ter que apagar e fazer tudo, né? Não vai caber. Não, dá nada. Isso aqui já foi feito para entender. Vocês disseram que já entenderam, eu posso apagar, que eu quero manter essas coisas aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver. Portanto, G de R igual menos Gzão. Vocês falaram que vocês já entenderam que isso aqui sai. Integral de superfície. Agora que eu estou com espaço, eu nem vou colocar. Nem vou colocar o S aqui. Vamos lá. R menos R'. R menos R' é esse menos esse. Então vai ficar menos R' cosseno θ na direção x chapéu menos R' seno θ na direção y chapéu. O que mais? Mais E na direção z chapéu. Perfeito. Acontece o quê? Isso, z chapéu. R' dθ dr'. Já coloquei aqui, já estabeleci uma coisa. Qual é o módulo? Não. Porque o módulo é o cubo, né? Eu vou escrever, pensa aí um pouquinho. Tá, não, a gente foi o módulo. Mas é mesmo. Como é que eu calculo o módulo de um vetor? Quadrado da primeira componente, quadrado da segunda componente, quadrado da terceira da componente na raiz. E aí eu tive que elevar o cubo. Por isso que deu levar 3 meses. Ó,
R' cosseno ao quadrado mais R' seno ao quadrado. Põe R' em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Fechou? Show de bola? Outra maneira de ver. Olha o módulo aqui, ó. R' ao quadrado mais E quadrado. Tudo bem? Como eu coloquei ali dθ dr', eu já disse qual que é a primeira integral que eu quero que faça. A primeira é em θ. O θ varia de quanto a quanto? De 0 a 2π, porque está pegando. E aí isso aqui vai simplificar a nossa vida. E o R'? De 0 até o raio da nossa possível Terra. Possível Terra plana, certo? Vamos resolver isso aqui rápido? Olha a vantagem que tem de utilizar o sistema de coordenadas retangulares. No sistema de coordenadas retangulares, x chapéu é constante, não é? Y chapéu é constante, não é? Z chapéu é constante, não é? Então, eu não posso separar aquilo ali em 3 integrais? Cada uma dessas 3 integrais, o x chapéu sai fora da integral, porque ele é constante, o y chapéu sai fora e o z chapéu sai fora. Tudo bem? Eu não vou escrever as 3. Mas eu vou resolver 2 delas muito rápido de cabeça. A primeira integral que eu tenho que fazer é menos R' cosseno θ, por isso R' dθ dr na direção x chapéu. Eu estou integrando cosseno, né? De 0 a 2π. Quanto é que dá a integral do cosseno de 0 a 2π? Pensou demais. 0. A integral de uma função trigonométrica ao longo de um período completo, a área de cima anula a de baixo. É 0. A integral do cosseno deu 0. Integral do seno de 0 a 2π também dá 0. E tinha que dar 0, que a gente concluiu lá. A hora que você roda tudo, cancela. Certo? Portanto, como a gente já esperava, sobrou apenas o quê? G de R, e eu vou ganhar tempo. De R não era G de Z, mas agora já foi. Menos G sigma. Olha a coordenada Z. Tem alguma dependência em θ? Não. Então, integral de 0 a 2π, 2π. Certo? 2π. Integral de 0 a R. Vai parecer difícil, mas está de grátis essa integral. De quanto? R' ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Quem sobrou em cima? Z. Z que é constante, poderia sair fora, mas não tem espaço. Z. R' dr'. Parece uma integral difícil, só que está uma integral do jeito que vocês gostam. Não está do jeito que vocês gostam, não? Vou fazer ela bem rapidinho aqui, ó. Vou colocar um igual. Vou colocar o igual aqui, ó. Menos G sigma 2π Z. Integral. Tá vendo isso aqui tudo que está aqui embaixo? Vou chamar isso tudo de U. Vai ficar U elevado a 3 meios. De acordo? Se eu chamei de U, peraí. Chamei de U, então eu estou trocando variável. Então, quando R' é 0, U vale Z quadrado. Tá? A integral agora começa no Z quadrado. Quando R' é R', R' quadrado mais Z quadrado. Mas e aí? Peraí. Se isso aqui é U, quanto é que dá a derivada de U? 2R' dr'. Então, R' dr' é du sobre 2. Du sobre 2.
Certo? Bom, vou apagar aqui que eu vou colocar o resultado já. Fala aí, então você precisa só achar uma primitiva de u elevado a menos 3 meios. Não. G. Agora eu vou corrigir. G de Z. Vamos lá. Nossa, muita letra, né? Menos G. O que mais? Sigma. Pi. Z. Que multiplica. Já vou fazer essa conta aqui, ó. Como é que você faz? É u elevado a menos 3 meios, né? Você soma 1 e divide. Então dá u elevado a menos meio por menos meio. Certo? Não. 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Só que negativo. Menos 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Tá? Como eu não quero viver com esse menos, eu vou inverter os limites de integração. Vai ficar só 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Tá certo? Esse ano não. Tá certo ou não? Tá, então ficou 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Tá. Então vai ficar 1 sobre. Bom, aí eu tenho que começar daqui, né? Porque eu inverti. Raiz quadrada de z quadrado. Módulo de z. Só que eu estou considerando z positivo. Z. Menos 1 sobre a raiz quadrada de quem? R ao quadrado mais z quadrado. Tudo isso na direção z chapéu. Pronto. Dá para melhorar? Dá, né? Se eu jogar esse z lá para dentro. Certo? Vamos ver? Vou colocar o igual que eu não vou ficar escrevendo não. Menos G sigma pi 1 menos o Z apareceria lá, né? Ganhando tempo agora porque o Z apareceria aqui em cima, certo? Eu quero trazer o Z aqui para baixo. Certo? Não, vou manter o Z ali em cima. Desculpa. Melhor manter o Z aqui em cima. Eu quero fazer outra coisa. Mantém o Z. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar raiz quadrada de Z quadrado que multiplica R quadrado por Z quadrado mais 1. Concorda comigo? Porque eu quero escrever. Eu fiz certo? Não. Não, tá certo, mas não vai me ajudar. Tá? Vocês vão entender, espero que vocês entendam já já. Seria raiz quadrada de R quadrado que multiplica 1 mais Z quadrado por R quadrado. Mesma coisa. Certo? Não, você vai ver já já. Então vou colocar embaixo, tá? Certo. O R sai aqui, né? Sai o R aqui. Multiplica quanto? 1 mais Z quadrado por R quadrado. Bem? Só escrevi numa outra forma. Então vou melhorar. Bem? Agora raciocinem comigo. Numa terra plana, você acha que a sua distância ao plano da Terra é grande ou pequena comparada ao raio da Terra? Não, não, não. Você no teu dia a dia.
Não, olha só, a sua distância ao plano da Terra comparado com o raio da Terra. Pequeno ou muito pequeno? Desprezível, né? Tanto que se eu pegasse, fazer a divisão entre a sua distância ao plano da Terra e o raio da Terra, deve dar quanto? 0. Portanto, quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Quanto seria a gravidade? Menos G sigma π. Traduzindo, a gravidade seria constante. Certo? Porque tá vendo que a gravidade independe da distância que você está? Certo? Então, fosse a Terra plana, a gravidade seria constante. E qualquer um pode fazer o experimento próximo à linha do Equador e você vai ver, por mais que, mas não existe gravidade. Tá, mas os corpos caem. Os corpos caem com uma certa aceleração. Essa aceleração é numericamente igual àquilo ali. Certo? Se a Terra fosse plana, a aceleração de queda, que pode ser calculada com qualquer coisa, deveria ser a mesma em qualquer ponto da Terra. E não é. Entenderam? Caso não queira utilizar essa argumentação, você poderia dizer o seguinte, olha, a aceleração de queda depende apenas da distância que você está do plano da Terra. Então você põe um corpo para cair aqui no Brasil e vai lá para próximo do Equador e põe o corpo para cair da mesma altura e você vai medir que a aceleração é diferente. Certo? Tudo bem? Esse exemplo ele vai ter muito valor prático quando a gente falar que aquilo ali é uma placa carregada. Certo? Então, paramos por aqui.